Boa tarde, pessoal do primeiro B. Eu vou explicar como que resolve a primeira atividade do quarto bimestre. Ela vai falar sobre equações do primeiro grau. Porque não sei se vocês observaram no centro de mídias, nós estamos fazendo uma revisão de conceitos antigos. Então, está sendo trabalhado probleminhas com equação do primeiro grau. Então, a atividade 1 é bem simplesinha. Então, ela fala assim, ó, observe os pratos da balança a seguir. No primeiro aparece a expressão 7 mais 7 mais 7. No segundo, 7 e 3. Escreva uma sentença matemática de maneira que os pratos da balança fiquem equilibrados. Então, que cálculo que tem que ser aqui para ficar igual a esse? Por exemplo, fiz um exemplo aqui. Se a minha balança fosse assim, eu tivesse 2 mais 2 mais 2 e no outro prato 2 e 3. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 é 6. Então, aqui tem que ser 6 para igualar. Então, o sinal que falta aqui é vezes. Então, 2 mais 2 mais 2 é igual a 2 vezes 3, né? Que aqui é 6 e aqui também dá 6. A atividade 2, ela fala o seguinte: escreva cada uma das sentenças apresentadas abaixo em linguagem matemática. Use x para o número desconhecido. Então, também vou fazer alguns exemplos aqui para vocês, diferentes do trabalho, é lógico, né? Então, por exemplo, se eu pedir assim, ó, o dobro de um número menos 3 unidades. Então, lembrando que eu estou chamando o número desconhecido de x. Então, o dobro é 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes x menos, sinal de menos, 3 unidades. No outro exemplo, o triplo de um número é igual a 90 unidades. Então, o triplo é 3 vezes o número. Então, o triplo de um número é igual, observa que nesse tem o igual, a 90 unidades. Outro exemplo, a metade de um número mais 10 é igual a 20. Então, metade, a gente pode escrever 1 sobre 2. Metade de um número, meio de x. Mais 10, põe o sinal de mais, é igual a 20 unidades. Então, estava na linguagem materna, a gente traduziu para a linguagem matemática. A atividade 3 é para escrever, em cada situação, represente na balança a sentença matemática descrita. Então, a gente vai escrever a sentença nessa balança. Como que seria uma balança com esses exemplos que a gente fez? Então, a balança só dá para escrever na equação, né? Porque eu tenho dois lados, que nem aqui é uma expressão algébrica, não tem o sinal de igual. Então, por exemplo, eu vou escrever essa sentença na balança. Vou fazer uma balancinha aqui bem simplesinha. Então, no primeiro membro eu coloco em um prato da balança e no segundo membro no outro prato. Então, isso aqui é uma balança, representa uma igualdade. Então, fica 3x igual a 90, tá? É isso que vocês vão fazer na atividade 3. Traduzir, escrever a equação, né? Ó, pode ver, ó, o triplo de um número menos 2 é igual a 19. Então, antes do igual no primeiro membro, depois do igual no segundo membro, ok? O 4 é um teste, também é só para ler, traduzir para a linguagem matemática e assinalar qual que é a correta. A 5 fala o seguinte, ele tem um quadro e fala assim, observe o quadro a seguir, expressão algébrica, x mais 45, equação, 3x igual a 45. Qual a diferença entre elas? Então, qual que é a diferença entre uma expressão algébrica e uma equação? Então, olhando aqui, ó, na expressão algébrica, não tem o sinal de igual que tem na equação. Essa é a diferença entre eles. O que representa a letra x em cada caso? Na expressão algébrica, o x é chamado de variável, que pode ser qualquer valor. Na equação, é uma incógnita, é um valor só, tá? Então, ó, aos termos utilizados na representação da balança, igual eu falei, a balança serve para representar só equação. A expressão algébrica não tem o sinal de igual, não fala de igualdade, ok? A atividade 6 fala o seguinte, observe cada uma das sentenças e diga se é uma expressão algébrica ou uma equação. Muito fácil, né? Que eu já mastiguei para vocês. Se eu tenho o sinal de igual, é uma equação. Se eu não tenho o sinal de igual, não é uma equação.
Então, aqui, ó, x mais 3 igual a 7. Essa aqui é uma equação. 2y é uma expressão algébrica, não tem o sinal de igual. 3x mais 1, equação. Ai, perdão. Expressão algébrica, ó eu falando errado. Não tem o sinal de igual, tem o x. Você já, professor, mas tem o x, mas não tem o igual. Então, expressão algébrica. 3x igual a 36, equação, tá? Então, tem o igual, equação. Não tem o igual, expressão algébrica. Na 7, é para resolver mentalmente cada um dos problemas e escrever a equação que representa cada situação. Então, eu também fiz uns exemplos aqui, para não fazer o da atividade, né? Só para vocês verem como é que é. Então, por exemplo, se eu tivesse dito assim, qual é o número que somado a 4 dá 10? Lembrando que o número desconhecido a gente vai chamar de x. Então, qual é o número, o x, que somado a 4 dá 10? Que número que eu coloco no lugar do x, que esse número mais 4 dá 10? É muito fácil, é o 6, né? 6 mais 4, 10. Ó, no outro, qual é o número que somado a 7 dá 2? Qual é o número que eu somo com 7 e dá 2? Aí vocês vão falar, não dá, professora. Lembra que existe número negativo. Então, se diminuiu, aqui tem que ser um número negativo. Então, aqui, esse x tem que ser menos 5, que menos 5 mais 7 vai sobrar 2. Ok? Na 8, atividade 8, ela fala assim, determine em quais equações o valor de x é igual a 5, substituindo nas equações. Então, deixe seus cálculos. Eu quero saber em qual equação, e se eu colocar no lugar do x o 5, isso aqui vai ser uma equação, vai dar verdadeiro, o mesmo valor dos dois lados, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui também. Ó, é lógico que são outras equações. Eu tô perguntando se x igual a 2 é a solução dessas equações. Então, eu tenho aqui 5 vezes x mais 1 igual a 11. Sempre que o número e a letra estiver juntos, é uma conta de vezes que a gente vai fazer. Então, no lugar do x, eu vou pôr o 2. Então, 5 vezes 2 mais 1 é 11. Ó, 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. 11 igual a 11, verdade. Então, aqui o 2 é solução. Será que o 2 é a solução dessa outra equação? Vamos ver. Vamos pôr 3 vezes 2 menos 4 igual a 5. 3 vezes 2, 6. 6 menos 4 é igual a 5. 6 menos 4, 2. 2 é igual a 5? Falso. Então, aqui não é solução. Ok? E, por último, tem um desafio. Uma charadinha aí para vocês determinarem o valor dessa soma das frutas. Tá ok? Qualquer dúvida me procura no WhatsApp. Um abraço.